Eu vou agora chamar a nossa repórter, isso porque o relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal defendeu a escolha do nome para a corte. O senador Everton Rocha afirmou que vai apresentar um parecer favorável e diz que Messias preenche todos os requisitos. Mas a gente continua aqui, porque agora eu vou chamar a Camila Xavier, nossa repórter, que tem mais informações. Camila está onde? Me contem, produção. Camila está no Palácio do Planalto, está aqui, ó, está aqui do meu ladinho. Camila vai falar também sobre a indicação do Messias, sobre esse parecer de Jorge Messias, que finalmente agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Data marcada, Camila. Conta para a gente quais são as novidades e o que esperar dessa sabatina, que já tem data, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Muito bom dia. Pois é, Neila, boa tarde, bom dia, na verdade, né? Bom dia ainda para você, para todo mundo que nos acompanha. Agora a gente já sabe, então, essas datas, né? Tanto a data de leitura dessa indicação, do relatório, e também a data da sabatina, que vai acontecer dia 29 lá na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem esse anúncio, então, como você falou, foi feito pelo senador Everton Rocha, que é o relator dessa indicação de Messias para o Supremo Tribunal Federal. E como ele adiantou, ele vai, de fato, apresentar um parecer favorável à nomeação de Messias. Ele disse que Messias preenche todos os requisitos necessários para ocupar o cargo, que ele tem uma reputação ilibada, notável saber jurídico, que ele tem um currículo brilhante. Então, no entendimento de Everton Rocha, o ministro Jorge Messias, hoje que é ministro, né, ocupa a Advocacia Geral da União e que pretende ocupar esse cargo no Supremo Tribunal Federal, a cadeira de ministro no Supremo Tribunal Federal, que ele, de fato, apresenta todos esses requisitos, tem todos esses requisitos. Mas, Neila, questionado sobre a quantidade de votos, né, se ele já tinha expectativa, uma estimativa de um placar, ele não quis adiantar, disse que não se arriscaria a dar um placar, dar um número específico, mas que ele acredita que Jorge Messias tem aberto mais portas desde dezembro, né, quando o seu nome apareceu de fato, quando Lula disse que o indicaria, até hoje, quando de fato o presidente enviou a mensagem. Agora a gente já sabe quais serão as datas, qual o cronograma, né, tanto de leitura da mensagem de indicação quanto da sabatina. Ele afirmou que Jorge Messias tem um ambiente favorável, que ele tem aberto mais portas e que confia, então, na aprovação de seu nome. A coluna, inclusive, Neila, do Igor Gadelha, soltou algumas matérias, né, algumas notas de bastidores do que tem acontecido, então, desde então. E, segundo a coluna, o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado Federal, tem indicado a seus aliados que ele acredita, sim, na aprovação de Jorge Messias. Messias que precisa, então, de 41 votos lá no plenário do Senado Federal para ser aprovado, e segundo os seus aliados, pessoas que têm articulado votos para ele, como mostrou a coluna, ele teria pelo menos 46 votos. Ontem, inclusive, ele chegou a se reunir, Neila, com senadores, participou de um jantar com senadores, inclusive com a presença do ministro Cristiano Zanin, e aí, então, pelo menos 36 senadores teriam participado desse jantar. Então ele continua, vai utilizar esse tempo, né? Esse tempo entre a leitura da mensagem e a sua sabatina de fato, para continuar articulando e garantindo os votos necessários para a sua nomeação, Neila. Muito bem, Camila, a gente continua acompanhando, te agradeço por enquanto. Bom, deixa eu dar muito bom dia agora para o Felipe Monteiro, para a gente continuar falando um pouquinho sobre esse assunto. Davi Alcolumbre decidiu se mexer sobre essa indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, mas isso tem os seus motivos, e muito disso está ligado também à marcação do PL da dosimetria, né, a votação, se vão tirar os vetos ou não, derrubar os vetos ou não do presidente Lula ao PL da dosimetria lá no Congresso Nacional. E a ideia é agradar gregos e troianos. Então, o presidente do Senado quis agradar a direita, quis agradar a esquerda. Para agradar o presidente Lula e a base governista, acabaram colocando em pauta aí a questão do Jorge Messias, né, da sabatina do Jorge Messias. E para agradar também a direita, colocaram também
a derrubada ou não dos vetos, do veto do presidente Lula, veto total do presidente Lula, a dosimetria aí do 8 de janeiro, né, de quem participou da suposta trama do golpe. A gente viu o Nicolas Ferreira, deputado Nicolas Ferreira, se manifestando, articulando a marcação dessa sessão do Congresso Nacional com o Davi Alcolumbre. Aconteceu, Davi Alcolumbre marcou para o dia 30 de abril essa sessão do Congresso Nacional com pauta única. O assunto vai ser apenas esse, ele que não quer tratar de Banco Master de forma alguma, então teve uma articulação. Para que Banco Master não seja citado nessa sessão do Congresso Nacional, teve que ter uma conversa, então é um toma lá da cá. Para que esse assunto não seja citado, então vamos agradar um lado, vamos agradar um outro. A base governista vai ser agradada com a sabatina de Jorge Messias, pautada na Comissão de Constituição e Justiça, e a base do governo, a base da oposição, a oposição aí, principalmente o bolsonarismo e a extrema-direita, com a questão do PL da dosimetria. Então, todo mundo feliz, não vamos tocar no assunto do Banco Master na sessão do Congresso, e aí Davi Alcolumbre resolveu agradar a todos, e é isso que vem acontecendo, Felipe, e por isso a sabatina de Jorge Messias, um dos motivos da marcação da sabatina do Jorge Messias agora para o dia 29 de abril, coincidentemente, um dia antes da sessão do Congresso Nacional, que foi marcada para o dia 30. Muito bom dia. Bom dia, Neira. Bom dia aos telespectadores. Neira, você fez um resumo muito bom da situação da indicação do Messias a ministro do Supremo Tribunal Federal, né? É bom lembrar que em novembro, né, quando o Lula anunciou, né, que iria escolher o seu advogado-geral da União como ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alcolumbre, de pronto, né, meio que de birra, né, marcou a sabatina para dezembro. E aí o Lula viu que aquilo estranho, que não tinha tempo do Messias fazer o beijamão, passar nos gabinetes, resolveu não mandar, né, o ofício formal colocando o Messias indicado ao STF. E aí o Alcolumbre brigou, falou que nunca viu isso na vida dele, falou que é uma situação completamente atípica, que está perplexo com a forma como o Poder Executivo lida com a situação, com o Poder Legislativo, né? E o que estava por trás é que ele queria que o Lula indicasse o seu amigo, né, o senador Rodrigo Pacheco, a ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora você colocou o ponto principal, né? O que mudou, o que fez o Alcolumbre agora, né, agilizar a sabatina do Messias, né? Ao que tudo indica, né, o que falam em bastidores, né, é que o que está por trás de tudo isso é porque o Alcolumbre está num momento muito frágil dentro do Senado Federal, né? Porque a investigação do Banco Master está chegando na porta dele, a questão da CPI para instaurar o Banco Master é algo que paira ainda no Senado Federal. Então, todas essas questões, né, fizeram com que o Poder Executivo, né, o Lula, né, achasse que era o momento apropriado para mandar esse ofício ao Alcolumbre, né? E o Alcolumbre, né, marcou de pronto a sabatina do Messias, né? No dia 15, o relator já falou que vai aprovar o relatório, né? Vai indicar a aprovação da nomeação do Messias. Então, ou seja, tudo está caminhando para uma sabatina um pouco tranquila, né? Mas eu duvido que seja, viu? Eu te confesso que eu duvido que seja, apesar desse acordão que você colocou aí em relação à queda do veto do PL da dosimetria, em relação à questão do Banco Master, né? Que está tudo meio que pairando por uma negociação entre todas as partes para todo mundo ganhar, né? Tomar lá e da cá, mas eu acho que o Messias não vai ter uma situação tranquila. E eu falo isso por quê? Porque no passado, é bom lembrar que o Paulo Gonet, que foi a última pessoa que foi sabatinada no Senado Federal, teve 45 votos e precisa de 41. E eu creio que a situação do Messias é muito mais complexa e muito mais difícil do que a situação do Paulo Gonet, né, o Procurador-Geral da República, naquele momento. Então, eu creio que o Messias não vai ter vida fácil nesse momento na sabatina no Senado Federal, Neila. Eu também acho que não. Também acho que não vai ter vida fácil. E a gente volta já já, porque eu aproveito o gancho, continuo falando